Olá pessoal, então voltando aqui para nossa aula de número 2, né, do curso de Cálculo Diferencial e Integral 4. Como eu tinha dito na aula passada, esse curso, na verdade, ele poderia ter outro nome, né? O curso deveria se chamar Equações Diferenciais Ordinárias, tá? Não que equações diferenciais não faça parte do conteúdo de cálculo, mas em geral isso é feito num curso à parte e esse curso ganha o nome de equações diferenciais, né? EDO, e tem ainda um outro, né, que é EDP, né? Equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Isso tudo vocês vão ver aqui, tá? E a gente precisa começar por descobrir, né, por definir o que vem a ser uma equação diferencial, né? Dentro das disciplinas que vocês estudaram até hoje, esse tipo de equação não foi abordada e eu acredito que esse curso seja o primeiro momento na vida do estudante de nível superior a ter abordar esse assunto, né? Então veja só, nada mais óbvio do que a definição que nós temos aí na tela, né? Uma equação diferencial é aquela que na sua expressão você vai encontrar derivadas, tá? E essas derivadas, elas ocorrem em relação à variável que você quer descobrir. Aí você pode nascer uma interrogação bem grande aí. Professor, o senhor está falando de derivada da variável que eu quero descobrir, da incógnita. Exato, exato. Veja, aqui, numa equação diferencial, diferente de todas as equações que vocês já viram, o que se deseja descobrir é uma função. Tá? Então, em todas as equações que você tinha antes, né, até o dia de hoje, né, o que você desejava encontrar em geral era um valor, um número, um x. Né? E esse x era um número. Aqui, nesse momento, a nossa variável desconhecida é uma função. Então, uma equação diferencial é uma expressão, uma equação onde o ator principal é uma função e dentro dela aparece a função e suas derivadas. Tá? Quando isso acontece, você tem então uma equação diferencial. Então, poderia ser uma equação de derivadas, mas aí ficaria muito feio e aí o nome bonitinho é equação diferencial. E uma equação diferencial ela possui várias classificações, vários personagens que faz você distinguir uma da outra. E aí nós vamos ver, né? Antes de passar a querer resolver, a gente precisa dar nome aos nossos personagens para que a gente possa então falar a mesma língua, tá bom? Então veja só, isso aí é um exemplo de equação diferencial, tá bom? A variável no caso aí é o y. Veja que como você tem o y derivado em relação a x, significa que y é uma função e x é a variável dessa função, tá bom? Y depende de x. Então, um outro exemplo, você tem aí, né, derivada segunda de u com relação a x igual a derivada segunda de u com relação a t menos duas vezes a derivada de u com relação a t. Tá? Então veja, como você tem aí o u derivado em relação a x e também derivado em relação a t, significa dizer que esse u é uma função de duas variáveis, né? Pelo menos, porque aparecem aí suas derivadas parciais. Uma vez com relação a x, uma vez com relação a t, e por assim dizer, você tem novamente uma equação diferencial. Show? Mais um exemplozinho, né? Esse caso aí, você tem agora uma variável x que você derivou com relação a t, uma variável y que você derivou também com relação a t, né? Então significa que essa equação diferencial tem duas variáveis. E essas duas variáveis são funções, ambas são funções de t. Tá ok? E aí mais uma possibilidade, eu coloquei 4
com escritas das mais diferentes, assim, não esgotei todas as possibilidades. Durante o curso vocês vão ver outras possibilidades de equações diferenciais, tá? Aí você tem a notação usada aí foi os tracinhos, né? Então, a derivada segunda de y menos a derivada primeira de y mais 6y igual a zero. O que se busca aí nessas equações? Descobrir qual é a função que atende a esses requisitos, né? O que significa dizer atende? Se eu substituir ela aí dentro, a equação se verifica, ela é verdadeira, tá? Eu espero que nós vamos falar daqui a pouco sobre o que vem a ser uma solução, tá? Mas espero que não esteja falando grego até o momento. Veja, os personagens que estão envolvidos na classificação de uma equação diferencial. Você tem 3 personagens que são importantes. Primeiro, o tipo. Depois, você precisa falar da ordem, descobrir o que vem a ser a ordem. E, por fim, a linearidade. Tá bom? Então, passo a falar agora sobre o tipo, né? Então, você pode ter uma equação do tipo ordinária, falei agora há pouco, né? Equação diferencial ordinária. E você pode ter também uma equação diferencial parcial. O que vem a distinguir uma da outra? Uma equação diferencial ordinária, ela vai ter na sua formação, na sua escrita, uma função, e essa função depende de uma única variável. Ou seja, você vai ter a função e suas derivadas. E aí, como a função só tem uma variável, então você vai encontrar a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira, mas sempre em relação à mesma variável. Tá bom? Tá aí 2 exemplos, né? Você tem esse y na primeira, y aí na segunda, e aparece na escrita somente as derivadas do y, sempre em relação à mesma variável, que é o x, no caso. Tá bom? A derivada, a equação do tipo parcial, né? Equação diferencial parcial, é bem óbvio, né? Na sua escrita você vai ter derivadas parciais, tá? Então, na ordinária não tem derivadas parciais, na parcial tem derivadas parciais. É bem claro isso, né? Eu acho que não tem nenhum mistério, nenhum segredo. Uma notícia para vocês é o seguinte: no nosso curso, né, nós vamos estudar apenas as equações diferenciais ordinárias, tá? As equações diferenciais parciais seriam para um segundo curso, tá ok? Como acontece nos cursos de matemática, né? A gente tem um curso de equações diferenciais ordinárias e depois a gente tem um outro curso de equações diferenciais parciais. Para abreviar, equações diferenciais ordinárias recebe uma siglazinha que é EDO. Tá bom? E equações diferenciais parciais a gente em geral chama de EDP. Tudo bem? Isso só para abreviar e a gente não ter que falar esse nomão grande aí toda vez que for falar dessas equações. Bacana? Então, nosso curso será apenas o estudo de EDOs. Tá bom? EDP entrou aqui só para que você saiba que existe. Existem as EDOs e as EDPs. EDPs fora, risca aí do nosso baralho. Tranquilo? A ordem, né? Quando vocês estudaram equações polinomiais, tentem lembrar aí. Aí você tinha o grau, né? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau N. Tá certo? Então a ordem aqui, ela seria mais ou menos um irmão semelhante ao que o grau era para as equações polinomiais. Só que a ordem não é o grau. Não tem nada a ver com o grau. Tá bom? O que vem a ser a ordem? A ordem de uma equação diferencial você vai pegar a derivada de ordem mais alta, e aí a ordem da derivada mais alta é a ordem da sua equação diferencial. Tá bom? Então veja só. Nessa equação aí e aí eu estou falando da derivada de quem? Da função que se deseja conhecer.
Tá bom? Então veja aí então uma equação diferencial ordinária. Não é isso? A variável no caso é o y. Tudo bem? E aí veja, o y ele aparece derivado até... Qual é a ordem mais alta de derivação? Ele foi derivado até a primeira ordem, né? Então essa aí é uma EDO de primeira ordem. Show? Essa é uma EDP. Perceba que a derivada de ordem maior aí foi 2. O U foi derivado duas vezes. Então você tem, na verdade, uma equação de segunda ordem. Continuando, aí eu acredito que se tornou bem tranquilo agora para vocês. Você tem agora uma equação de segunda ordem novamente. E aí só para ver se vocês estão atentos e não vão confundir uma coisa com a outra. De que ordem é essa equação diferencial que você tem aí? Espero que ninguém esteja dizendo de ordem 3, tá? Por favor, entenda que esse 3 que está aí, aparece como potência aí do dy dx, não é uma derivada. Aí nesse caso é grau, está elevado à terceira. É diferente do 2 que aparece no primeiro termo dessa equação, né? E no caso esse 2 não é grau, aí é a derivada segunda, ok? Então, a ordem maior de derivação que aparece nessa equação aí é 2. Significa que essa equação ela é também de segunda ordem. Tudo bem? Outra informação para a gente aqui, bacana, que eu acho, é que no nosso curso, basicamente, nós vamos estudar somente equações de primeira e segunda ordem. Em alguns momentos eu posso falar de terceira ou quarta, quando o método que eu estiver falando for facilmente expansível para a terceira e quarta ordem. Mas a concentração absoluta aqui do nosso curso vai ser equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem. Basicamente isso aí, e acreditem em mim, já é material suficiente, tá bom? Continuando aí, o último personagem é a linearidade. E aí, a linearidade não tem muito o que dizer. Ela é linear ou não é linear. Cabe a gente saber aqui o que vem a ser linear. O professor, não sei o que significa ser linear. A maneira mais simples que eu consigo colocar a ideia de linearidade é o seguinte. Você vai ter uma expressão, é a forma geral da sua equação, né? Veja aí, a equação de ordem n, ela tem uma expressão grandona igual a zero, tá certo? E aí você tem as variáveis dessa expressão, vamos dizer assim, tá? X, e aí vem as derivadas de y, tá ok? Até a enésima derivada. Se você olhar para o grau, veja bem, o grau de todas as variáveis, à exceção do x, o x não importa, tá? O que importa é as variáveis correspondentes à nossa função, a função que eu quero encontrar, que é o y. Então, me importa olhar y, y', 2', 3', 4', yn, tá bom? Se todas essas variáveis elas aparecerem com grau 1, tá? Grau 1, então ela é linear. Tem que estar todas com grau 1. Aí você precisa entender o que vem a ser grau e, né, eu espero que o estudo lá do seu segundo grau seja você consiga buscar ele aqui porque vai ser útil, tá bom? Então, olha, vamos ver alguns exemplos. Olha as variáveis, essa é uma equação de primeira ordem. Então você tem o y e o y'. Qual é o grau do y? Né? O grau do y' aí, eu estou me referindo a y', espero que vocês estejam acordados, né? dy, dx e y' é a mesma coisa. Tá? Todos dois aparecem com grau 1, né? Não tem potência em cima deles. A potência, se você fosse olhar, seria 1. Então todos eles têm grau 1. Então essa equação aí ela é linear. Tranquilo? Observem essa daí. Né? Novamente você tem uma equação de primeira ordem. A maior derivada que há nessa equação é a derivada de primeira ordem. Bacana? Você tem... Qual é o grau maior aí nessa equação?
Eu acredito que a maioria vai estar dizendo assim, não, o grau aí é 1. Certo? Mas, observe só. Y, nesse primeiro termo, quando você fizer a distribuição do que está no parênteses, multiplicando pelo y', você vai ter um termo y vezes y'. O y tem grau 1. O y1, o y' tem grau 1 também. Quando você multiplica os dois, dá um grau 2. Né? Quando você multiplica as variáveis que tem grau, então gera um termo que tem grau somado. Tá certo? Então, como o y faz parte das variáveis que me interessam, y' também faz parte, então, como eles estão se multiplicando, então eu preciso somar o grau dos dois, que no caso é grau 2. Então, essa equação aí, ela não é linear, porque ela tem grau 2, ela seria uma equação quadrática. Não existe essa terminologia, tá bom? Só existe a linear e não linear, tá? Mas eu falei em grau 2 para que vocês entendam assim, o que significa dizer que não é linear? É porque tem um grau maior do que 1 nas variáveis de interesse. Quais são as variáveis de interesse aí nessa expressão? Como ela é de ordem 2, lhe interessa ver o y, y' e o y duas linhas. Todos aparecem com grau 1, confere? Portanto, é linear. E aí, nessa última? Derivada de segunda ordem, né? Tá claro? Todas aparecem com grau 1. Aí você poderia dizer, professor, aparece com grau 1. Mas entenda só. O y, quando você aplicou o seno de y, então ele distorceu o grau. Seno de y não dá para você avaliar grau, não é polinomial. Então tirou o grau aí, não dá para você pensar em grau. Portanto, isso aí é não linear. Vocês vão ter que me perdoar o meu fungado, que hoje eu estou doente e aí eu tenho uma alergia federal. E quando eu acordo com ela, não tem perdão, tá bom? Desculpa. Show? Deu para captar aí a ideia de linear e não linear? Você vai ter que recordar aí o que você entende por grau. Lembrar que as variáveis de interesse são a função e suas derivadas. E olhar o grau de cada uma. Esse lance aí de somar o grau sempre vai ter que ser feito quando você estiver multiplicando ou dividindo. Quando você multiplica, você soma. Quando você divide, você subtrai os graus. É as regras de potência. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente vai coletar aqui todas as informações. Então ficou dito o seguinte: nós vamos estudar somente as ordinárias, não é isso? E aí, se você parar para pensar assim, olha, as EDOs, que são linear, de ordem n, a gente pode então estabelecer uma forma geral para ela. Né? Isso torna mais claro na hora de você enxergar uma EDO linear. Tá certo? Então veja, a EDO linear, ela vai ter uma forma muito parecida com um polinômio. Vê aí se vocês conseguem captar. Né? Tudo que tiver x vai aparecer como coeficiente de alguma das derivadas. E aí a gente chamou de a índice n. Né? Então você tem o a índice n, que é a função coeficiente que vai acompanhar a derivada enésima. A índice n menos 1 é a função coeficiente, eu vou chamar coeficiente, tá bom? Então, coeficiente variável, eu vou chamar só coeficiente. Então, o a índice n menos 1 é o coeficiente da derivada de ordem n menos 1. E assim vai. Tudo bem? Então, para ser linear, de ordem n, ela tem que ser posta nessa forma aí. Se não for possível ser posto nessa forma aí, não é linear. Tá bom? Então, o que você precisa observar? Veja como os y aparecem. Eles aparecem soltos. Eles aparecem soltos, não aparecem deformações nele, nem grau, nem nenhuma função aplicada neles. O que pode acontecer com o y e suas derivadas é ter alguém multiplicando eles. Só. Se isso acontecer, então você tem uma equação diferencial ordinária linear. Então, como é que fica essa expressão reduzida para o caso 1? A EDO linear de primeira ordem. Então você vai ter o A1 multiplicando o y', o A0 multiplicando o y, igual a alguma coisa aí, uma função que depende de x.
Esse é o caso geral para a linear de primeira ordem. Como é o caso geral para a linear de segunda ordem. Né? Tá aí a cara dela. E aí vocês entendam por que eu estou chamando a atenção para essas duas. São as duas que são do nosso interesse. Professor, nós não vamos estudar de terceira ordem? Não, não. Salvo em algum momento, quando eu tiver algum método que facilmente possa ser estendido para a terceira ordem ou quarta ordem. Isso vai acontecer em 2 momentos, mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? Se preocupem em aprender de primeira ordem, segunda ordem. Inclusive, a nossa primeira prova serão equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Não estou dizendo que serão só as lineares, mas serão só EDOs de primeira ordem, a primeira prova. Tá bom? As equações de segunda ordem, né, EDOs de segunda ordem, ficarão todas para a segunda prova e terceira. Bacana? Inclusive, deixo aqui a informação de que a primeira prova é um bom momento de tirar uma boa nota. Tá bom? As equações de primeira ordem, elas terão 3 ou são 4 métodozinhos, bonitinhos, tranquilinho, muito fácil. Dá para tirar uma nota boa. Diante dessa forma geral, a gente poderia deduzir ainda uma outra forma, que o livro chama de forma normal. Tá? Serão 3 formas para cozinhar o juízo de vocês. A forma geral, a forma normal. Tem uma outra que eu vou falar, eu não me lembro o nome agora, mas vou falar dela na aula que vem. É a forma reduzida. Acho que é isso. Né? Então, veja só. Você aprendeu agora há pouco, no slide anterior, que a forma geral é essa aí. Correto? O que eu vou fazer agora é simplesmente botar a derivada de ordem n sozinha do lado esquerdo. Tá bom? E aí eu vou reescrever tudo e aí isso aí vai ganhar o nome de forma normal. É simples. Não tem fantasma não. Tá bom? Então veja, deixa o a índice n, y elevado, isso é elevado não, perdão, derivada enésima do y do lado esquerdo e joga todo mundo para o lado direito. Tá? Eu aconselho que vocês peguem o lápis e vão pausando aí o vídeo e fazendo devagarzinho, tá bom? Não se confie que tá tudo bonitinho, tá tudo dominado, e se você assiste isso como quem está assistindo um episódio de alguma série, você se lascou, viu? Não faça isso, tá? Só uma observação para quem está teimando, quem vai continuar nessa teimosia. Ontem eu estava tentando fazer um aviãozinho de papel olhando por um vídeo do YouTube. Faça essa experiência. Veja o vídeo todinho. E o vídeo geral é curtinho, 2 minutos, 3 minutos. Veja o cara fazer o aviãozinho lá. E veja se você consegue fazer. Agora, faça do jeito que você está querendo fazer aqui, tá bom? Tá bom? Você veja o vídeo todinho. Não pegue no papel, não pegue em nada. Só assista. E depois você pega o papel e vai fazer o aviãozinho que ele está fazendo. Para ver se você consegue. Tá bom? Duvido. Não rola, não rola, tá bom? E eu tô falando de um aviãozinho de papel, tá? Então, ó, larga de preguiça, pega o papel, pega um lápis e vai fazendo do jeito que você faria na sala de aula. Tá? Vai copiando tudo que eu tô falando, vai fazendo tudo que eu tô fazendo, tá? Um lápis e papel para ir entrando. Se você não fizer assim, você vai ficar com a falsa ideia de que aprendeu e, na verdade, você entendeu. Entendeu? Entendeu, mas não absorveu. Então, só se torna seu quando você absorver, quando você tiver internalizado o que eu estou falando. Aí você aprendeu. Bom, é um conselho, né? Então, veja só, continuando aí a nossa brincadeira, né? Passei todo mundo para o lado direito. E agora, para a derivada enésima ficar sozinho de fato, eu preciso jogar o coeficiente para o lado direito também dividindo. E aí é óbvio que isso só vai ser possível se esse coeficiente não for zero. Eu não estou colocando aí essas restrições, mas veja, se esse coeficiente for zero, então você não tem uma equação de ordem n. Tá? Então, quando você diz que a ordem é n, é porque esse coeficiente existe. Tá? Ele não é zero. Passei ele para o outro lado. Aí, veja, cada uma desses coeficientes
eu posso renomear e dar um nome aí de Bn de x, Bn-1 de x e tal. Mas eu nem vou fazer isso, eu quero somente que vocês percebam que o que você tem do lado direito é uma nova expressão. Essa expressão depende de quem? Depende do x, né? Y, y', até o y da derivada de ordem n-1. Confere? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Como o livro faz, ele usa a notação na forma de quociente, né? A derivada enésima com relação a x. E do lado direito ficou somente uma função que depende dessas variáveis aí. Tá bom? E aí, se você escrever dessa forma, o nome é forma normal. Como é que você sabe se ela é linear? Se essa expressão f for linear. Tá? Linear em y, y' até o y n-1. Tá? Derivada enésima menos 1. Então você tem a forma geral, tem a forma normal. Como é que fica a de primeira ordem? DO linear dy dx igual a uma função que do lado direito vai ter somente o x e o y. Segunda ordem, né? Você vai ter a derivada segunda de um lado e do lado direito uma função, uma expressão que depende de x, de y e y'. Tranquilo? Então, não se preocupem com isso, essa nomenclatura, esses termos, terminologia vai entrar no sangue, querendo ou não. Se o seu interesse for estudar e fazer o curso direitinho, vai entrar no sangue, não precisa. Professor, não tô sentindo que eu não consigo decorar isso agora, mas vai. Tá bom? Fique tranquilo que vai. Por incrível que pareça, eu preciso dizer, assim, chamar a atenção para o que é a solução de uma equação diferencial, né? Então, nos cursos, na época que a gente tinha aula presencial, né, tinha aluno que simplesmente não sabia o que vinha a ser uma solução. Então, relembre aí, quando você tinha uma equação do segundo grau, e aí você dizia, olha, esse x aqui, x igual a 2, é uma solução, é uma raiz, né? Como é que você verificava lá no segundo grau que um determinado x seria a solução de uma equação de segundo grau? É uma pergunta bem óbvia aí, espero que todos estejam atentos, né? Você pega o x, onde aparece x ao quadrado, você eleva ao quadrado. Onde aparece só o x, você bota o x. Depois você junta tudo. Se tudo deu certo, quando você fizer as continhas, vai ficar 0 igual a 0. Né? E aí você diz, ó, deu certo. A gente diz assim, deu certo. Né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a solução de uma equação diferencial é uma função. É uma função. Tá? Então significa que o x não é do meu interesse. O x vai continuar sendo x, eu não vou dar valores para x. O que é do nosso interesse é o y. E o y não é uma variável, é um número real, ela é uma função. Tá? Então o que você vai fazer com essa função para saber se ela é solução da equação? Na sua equação você vai aparecer o y, vai aparecer a derivada primeira, a derivada segunda, as derivadas. E aí você, antes de substituir, você tem que saber, dito quem é o y, quem é a derivada, quem é a derivada segunda. Tudo que você precisa para jogar na sua equação, você tem que fazer antes. Tá bom? Então, veja só. Tá aí um exemplo. E aí você deve estar se perguntando assim, pô, professor, o senhor está dizendo aí que essa função é uma solução da EDO, mas eu não sei como é que o senhor descobriu. Não se preocupe com isso agora. Tá bom? Suponha que você, de alguma forma, adivinhou a solução. Adivinhou. Tá? Nesse momento aqui, eu só quero que você saiba o seguinte. É solução sim, você acertou. Essa adivinhação aí é uma solução. Como é que você faz para saber se o que você tem em mãos é uma solução? Tá? É como se eu estou lhe fornecendo a prova dos 9. Como é que você sabe que é? Tá bom? Então veja só. Essa função é a solução dessa equação diferencial que você tem aí. Y duas linhas menos 2y' mais y. Então, o que você vai fazer é, de início, você vai calcular a derivada primeira. Tá? Então,
Derivada primeira de quem, professor? Da função y igual a x elevado a x. Aí eu acho incrível que nós estamos no curso de cálculo 4 e vai ter pessoas que não sabem derivar. Tá? Olha, é um produto, você vai usar a regra do produto, derivado do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vezes o derivado do segundo. Não vou fazer isso não, tá? E a derivada, espero que vocês, dá pausa, vai pro papelzinho aí, pega o livro, lembra aí como é que deriva uma função e derive. A derivada dessa função dá esse troço aí, tá na sua tela. Bacana? Na equação aparece também a derivada segunda, ou seja, você vai ter que fazer a derivada segunda. Como é que você faz a derivada segunda? Parece que eu estou ensinando para menino, né? Mas tem pessoas que apagaram o cálculo 1 da cabeça. Então, a derivada segunda, você pega a derivada primeira, que está aí, e deriva ela de novo. Tá bom? Confia em mim, dá esse troço que tem aí na sua tela. Bacana? Então, veja, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o lado esquerdo da sua equação, só o esquerdo, tá? E aí você vai substituir. Professor, substituir o quê, professor? Você vai pegar a sua função y, vai jogar onde aparecer o y. Você vai pegar o y' e vai jogar onde tiver y'. Você vai pegar o y duas linhas e vai jogar onde tiver o y duas linhas. Tá vendo aí o desenho bonitinho? Hã? Hã? Dá o like aí, viu? Então, põe tudo isso lá. Coloquei. E agora, professor, o que eu faço? Faz as contas. Se você tiver acertado, tudo isso aí vai se cancelar e você vai dar zero. Professor, mas por que esse zero? Olha lá na tua equação. O lado direito da equação diz o quê? Igual a zero. Se der igual a zero, então bateu, você está certo. Se der igual a qualquer outra coisa, então errou. Então essa função que você tem na mão não é a solução. Aí, você vai eliminar esses parênteses, multiplicar o 2 aí que está multiplicando aí esse segundo termo. Você vai ficar com esse catatal aí, tá bom? Veja que o 2e elevado a x cancela com menos 2e elevado a x. O x elevado a x, você vai somar com outro x elevado a x, vai ficar com 2 e vai cancelar com esse menos 2. E aí tudo isso aí vai lhe dar zero. Portanto, você tem uma solução da equação diferencial. Bacana? Aprendeu a testar, né? Aí, veja, existem soluções que não são explícitas. São as chamadas soluções implícitas. O que é uma solução implícita? Primeiro entenda o que vem a ser a solução explícita. A solução explícita é aquela onde você tem o y, que é o seu interesse, e aí você diz, olha, y é isso. Tá? Essa é a explícita, é a que todos nós queremos. Mas, infelizmente, em alguns casos, a gente vai encontrar uma solução e ela não é explícita, ela é implícita. Professor, o que diabo é implícito? Implícito é quando você tem uma expressão, essa expressão envolve o x e envolve o y, sendo que o y depende do x, igual a zero. Ou seja, você vai ter uma equação. Tá bom? Infelizmente isso acontece. Ah, professor, mas era só eu pegar o y e isolar e deixar ele sozinho. Tá certo? Só que em alguns casos isolar o y não é fácil. Então manter na forma implícita pra gente já vai estar bacaninha. Então, no futuro, vocês vão me perguntar, eu deixo na forma explícita ou implícita? Se for possível passar para a explícita de modo tranquilo, passe. Se não for, não passe. Tá bom? Olha só, a equação, veja que eu estou falando equação em vez de função. Ela é uma solução dessa outra EDO. Tá ok? Aí você vai perguntar, mas professor, como é que eu vou verificar? O senhor ensinou agora há pouco que era só derivar o y, mas eu não tenho o y agora para derivar. Aí veja, se a sua solução ela está na forma implícita, você vai ter que usar a derivação implícita. E aí pega o seu cursinho lá de cálculo 1, tá? Lembra aí o que é derivação implícita e pau na muleira. Então você vai partir do onde? Vou pegar a solução e derivar ela implicitamente. Professor, eu vou derivar a minha expressão, a minha equação com relação a quem?
Na tua equação aparece uma derivada com relação a quem? Né? Com relação a x. Olha para a equação aí, dy dx. Então você vai fazer a derivada da expressão com relação a x. Por quê, professor? Se você quer que em algum momento apareça na sua vida aí o dy dx, você tem que sair derivando tudo com relação a x para ver se o dy dx dá as caras em algum lugar. Tá bom? Então veja, pega a sua equação, que você tem como solução, e deriva ela com relação a x. Aí a derivação implícita ela é dessa forma, você vai derivar dos dois lados. E aí você vai lembrar o seguinte, olha, como é que deriva x ao quadrado em relação a x? A maneira mais óbvia. E como é que eu derivo y ao quadrado? Derivada de y ao quadrado é zero, né? Errado. Por que errado? Porque o y aí ele depende do x. Se ele não dependesse do x, a derivada seria zero. Mas ele depende do x, ou seja, isso é uma função. E aí você vai lembrar da regrinha da cadeia na hora de derivar. Aí, veja, a derivada do x ao quadrado é 2x. A derivada do y ao quadrado é 2y, y', regra da cadeia, né? E a derivada do 25 é zero. Por que é zero? Porque o 25 é constante. Show? O que eu faço agora, professor? Veja, o dy dx apareceu aí na sua vida, tá? Estão prestando atenção? Bom, o que você vai fazer agora é ver se essa expressão que você tem aí, ela de alguma forma pode chegar a ser a mesma expressão da sua EDO. Então, pega esse 2x, joga ele para o outro lado. Pega o 2y, joga ele para o outro lado também. Cancela o 2 com o 2. Então, ficou igual à equação. Confere? Se está igual, significa que é solução da sua equação. Ah, professor, isso não foi uma coincidência, não? Então, toda vez que for solução, essa coincidência vai dar certo. Tá bom? E se não for, vai aparecer um terminho aí em algum lugar que atrapalha. Aí, veja, não vale você tentar fazer maracutá e engolir aquele terminho e fazer de conta que ele sumiu para poder dizer que é. Se você disser que é sem ser, você errou. Não adianta você querer forçar uma solução, uma função seja solução sem ser. Entendeu? Só é se bater. Entenderam o que eu estou chamando de bater? A expressão que você chegou no final é igual à expressão da sua equação. Bacana? Então nós teremos nossa brincadeira soluções explícitas e soluções implícitas. Ah, professor, mas eu gostaria que fosse só as explícitas. É, todo mundo, tá bom? Mas infelizmente as implícitas elas aparecem em vários momentos como alternativa e não é da nossa escolha, tá? É o método que vai jogar a solução da forma como ela vier. Bacana? Uma outra coisa que acontece é o seguinte, eu não sei se vocês se perguntaram, mas é assim, a quantidade de soluções para uma equação, né? Até agora eu peguei assim uma solução para uma equação. Uma pergunta que você deveria fazer é: essa solução aí ela é única? Não tem outra não? Quando você estudou a equação do segundo grau, você viu, a equação do segundo grau tem duas. A equação do terceiro grau tem três. E equações diferenciais, professor? Quantas tem? Então, uma notícia para vocês é que, em geral, nas equações diferenciais, as soluções elas são infinitas. Infinitas. Tá bom? E a notícia ruim é que, em geral, eu vou querer todas. Tá bom? Todas as equações ou todas as soluções. E aí, essas soluções, como elas são infinitas, elas vêm, a gente chama de família de soluções. Você tem uma família, e a família ela recebe esse nome justamente porque ela é infinita. Tá bom? Então, olha só, essa função aí, eu estou escrevendo a função, mas na verdade eu deveria escrever a família de funções, porque a função que tem na sua tela aí, ela tem um parâmetro, a palavra que a gente vai dar é essa daí, o C. Esse C é essa letrinha, em geral, a gente vai se referir a ela como parâmetro. Por que parâmetro, professor?
é como se você tivesse uma família de infinitos irmãos. E como é que eu identifico cada um dos irmãos? É através desse C. Esse C aí é o CPF deles. Tá bom? Cada C diferente, eu tenho um irmão diferente dentro dessa família. Tá ok? A família é CX menos X cosseno X. Show? E aí eu estou dizendo, olha, essa família, quantos tem nessa família? Infinitos. Todos eles são soluções dessa equação diferencial que está aí na sua tela. Eu não vou ler a equação não, tá? Muito chato isso. Então vocês olhem aí. E como é que a gente faz para verificar? O procedimento é aquele mesmo que eu fiz no slide, 2 slides atrás. Você vai primeiro preencher a sua sopinha, né? Ver quais são os ingredientes que você precisa. Preciso da derivada primeira, né? Uma equação de primeira ordem. Então, deriva. Tendo isso, olha, eu tenho o y, que foi dado, e tenho o y' que eu calculei. Agora, o que você vai fazer? Você pega essas duas criaturas e joga dentro da equação. Né? Do lado esquerdo. Tá? Isso aí vai ficar essa expressão toda. Faz a distributividade aí. Cancela aquilo que for possível cancelar. Olha, vão devagar aí, viu? Faça a continha no lápis e vão fazendo, tá? Não confia na velocidade aí do meu vídeo não, porque vocês se quebram. Cancela o que for possível cancelar. E o que sobra é somente o x² seno x, que é justamente o lado esquerdo da equação diferencial, ou seja, bateu. Então provei que é a solução. Aí eu peguei a figurinha lá do livro e estou colocando para vocês aí o gráfico de cada uma dessas soluções para... não dá para eu desenhar todos, né? Desenhei para alguns valores de C, tá bom? Essa curvazinha aí com o azul ciano seria quando o C é igual a zero. Acima dela os valores, as curvas, os gráficos quando C é maior que zero, e abaixo quando C for menor que zero. Aí você tem, mas professor, todas essas funções são solução, todas. Se eu pegar o C que eu quiser, o C que você quiser, bote aí que vai dar uma solução, tá? E é em geral o que acontece com as nossas equações diferenciais. Não? Você tem infinitas soluções, tá bom? A função que você teve, a família de funções que você teve no slide anterior tinha um único parâmetro. Observe essa daí, ela tem dois parâmetros. Ela tem um C1 e um C2. Né? O livro ele se refere aí a uma família a dois parâmetros. Tá certo? Por que há dois parâmetros? Porque para identificar cada um membro dessa família eu preciso informar dois parâmetros, o C1 e o C2. Para cada C1 e cada C2 diferente, você tem uma função diferente. E aí, essa família é a solução dessa equação diferencial que está aí na sua tela. E aí eu vou deixar como um dever de casa, tá bom? Vocês testem aí. Como é que vocês vão fazer? Calcula a derivada primeira, calcula a derivada segunda, joga dentro do lado esquerdo, faz as continhas e tudo der certo, essa soma toda, essa sopa vai dar zero. Se não der zero, é porque ou você errou, tá? Ou a função aí, essa família não é a solução. Como eu já estou afirmando que necessariamente vai ter que dar zero. Bacana? Aí só para vocês terem um gostinho e economizar aí no serviço de vocês, o gráfico das soluções são esses aí, tá bom? Tem várias soluções. Veja que em alguns casos é uma curva que sobe depois desce, e em outros casos ela desce depois sobe. Certo? É interessante isso aí. Professor, interessante por quê? Daqui a pouco a gente vai ver o porquê de se estudar equações diferenciais. Tá bom? Bom, fica aí o dever, vocês fazem. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo, ou pelo Moodle, ou pelo YouTube, ou por e-mail, do jeito que vocês quiserem, mandem aí os questionamentos. Tá bom? Continuando,
é a questão a quantidade de soluções. Tem um teoremazinho que estabelece em qual situação você vai ter solução única. E isso é do interesse, tá bom? Então, é necessário se formular o problema novamente. E na formulação do problema, a gente precisa impor restrições. Então, a gente vai chamar de problema de valor inicial. A sigla em geral vai ser PVI, tá? Então, para você encontrar a função y, né? Ela vai ter que ser diferenciável até a ordem n, isso para ser solução de uma equação diferencial de ordem n. Tá? Nós estamos falando aqui de diferenciais ordinárias. Ela vai ser solução em algum intervalo contendo um x0 aí, vocês vão saber já já quem é esse x0. Se você tiver além da equação, né, n menos 1 restrições. Ou seja, quando você pega a equação e as restrições, você vai ter n coisas, né? Vamos dizer n restrições. A equação por si só é uma restrição. Então, a equação mais n menos 1 restrições. Então, você tem que dizer o que o y tem que dar no x0, o que a derivada tem que dar no x0, todas as derivadas até a ordem n menos 1. Tá bom? Quando isso acontece, você tem um problema de valor inicial, esse problema é bem posto, tá certo? E aí o teorema, eu não vou colocar o teorema aqui porque ele é bem complicadozinho, né? E o livro ele só enuncia o teorema para o caso da ordem 1, né? E como eu estou falando aí de ordem n, e nós precisamos pensar nisso para ordem 1 e ordem 2, eu preferi deixar aí da forma geral. Mas o teorema diz o seguinte, olha, se a função y ela possui todas as suas derivadas dentro e esse intervalo i, né? Ela é contínua, né? Então vai existir uma solução única, tá bom? Então, quando você formula o problema de valor inicial para uma EDO de primeira ordem, ele fica assim: você tem a equação e uma restrição. Para a equação de segunda ordem, você tem a equação e duas. Como seria a de terceira ordem? A equação e mais 3 restrições. É isso? Eu falei errado aqui. A equação e mais n restrições, tá bom? Porque começa na função, né? Então, o problema de valor inicial, voltando aí para o início, ele possui a equação e n restrições, tá bom? Juntando tudo, você tem n mais uma restrição. Então, a de primeira ordem, você vai ter a equação e mais uma. A de segunda ordem, você vai ter a equação e duas restrições. E na de terceira ordem, você teria a equação diferencial e 3 restrições. E assim sucessivamente. Tranquilo? Bom, eu acho que eu consegui dar o nome de todos os bois. Eu queria falar só rapidamente aqui sobre o porquê de se estudar equações diferenciais. Veja, as equações diferenciais, em geral, elas servem como modelos. Elas modelam de uma maneira mais, como é que se diz assim, mais específica, mais precisa, fenômenos da natureza. Tá bom? E aí, como é que esse processo se dá? Né? Ele acontece como se fosse um ciclo. Você vai pegar o problema que você deseja resolver e, através de observações do problema, você vai fazer suposições e hipóteses. Com essas suposições e hipóteses, você vai tentar modelar, formular de forma matemática. E aí é onde entram as equações diferenciais. Tá bom? Conseguiu modelar? E aí, veja, não tem como eu ensinar vocês como é que se modela, né? Newton, quando estava estudando o movimento dos corpos, ele teve a ideia lá, e aí ele vai, observa e ele propõe, né? Olha, eu acho que o crescimento, a velocidade varia de acordo com isso e isso, né? Newton está certo? Não se sabe.
Ele faz a formulação matemática, depois dessa formulação feita, aí ele vai e resolve. Né? Ele usa o conhecimento matemático para extrair aí as soluções da, da, sua, da sua formulação matemática. Com essas soluções em mãos, aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma etapa que seria a comprovação do método. Você vai pegar problemas que a solução é conhecida. E aí você pega o seu método e tenta resolver esse problema cuja solução é conhecida. E aí você vê se a solução encontrada bate com a solução conhecida. Tá certo? Aí, veja, você vai ficar sabendo se a sua formulação foi boa ou foi ruim. E aí não existe assim, foi ruim, foi bom. Como é que eu consigo medir se foi bom ou foi ruim? Se tiver próximo ou igual ao fenômeno real. Tá? Aí se não tiver batendo como você gostaria, o que você faz? Você volta para as suas suposições, refaz alguma, tá certo? E aí volta o ciclo novamente. Aí, professor, mas por que a gente por que não dá certo na primeira? Veja, um problema real, para ele ser formulado de maneira exata, ele vai ter que ter muitas hipóteses, muitas suposições. E aí, quando você pode fazer isso, tá? Só que, em geral, o que se faz é abrir mão de algumas. Você abre mão de algumas porque quando você coloca todas, a sua formulação matemática ela vai ficar muito complexa. Vai gerar uma equação muito difícil de ser resolvida. E aí você trava aí as soluções, então não adianta você fazer uma formulação perfeita se você vai ter um modelo que você não consegue resolver. Tá bom? Então, por exemplo, Newton, quando foi estudar o movimento dos corpos, ele em algum momento ele teve que supor o seguinte: olha, não vai ter atrito. A resistência do ar, não, faz de conta que a resistência do ar é zero, não vai ter resistência do ar. Faz de conta, aí o corpo é grande, tem corpo grande, corpo pequeno, faz de conta que o corpo é um ponto, uma partícula. Tá entendendo? E aí, o modelo de Newton é perfeito? Não, não é. Ele é perfeito em alguns casos. Se você estender, não vai ser perfeito. Tá? Ele tem as limitações. E aí, não, mas eu queria que essas limitações fossem menores. Volta e reformula. Inclui mais hipóteses, mais observações, mais suposições. E aí volta. E é assim que acontece a formulação dos modelos matemáticos e suas soluções. Tá bom? Essa é a modelagem matemática. Aí, só a título de exemplo, já estou terminando, eu sei que vocês já estão tudo de saco cheio. Olha só, o crescimento populacional, por exemplo, é um problema que aflige a todos nós, né? Acho que vocês estudaram lá em geografia, eu não me lembro o nome do cara, ele dizia que a população cresce, o alimento cresce em PA e a população cresce em PG. Era uma lei lá que tem lá em geografia. Aí, veja, alguém foi e formulou esse problema aqui, ó. O crescimento populacional, ele é proporcional ao número de habitantes que tem nessa população. Como é que isso, matemático, como é que se escreve isso? Veja, a observação que ele fez foi essa, né? O crescimento da população é proporcional à população. Aí, veja, lá no cálculo 1 você aprendeu que dp/dt é uma taxa de como é que a gente chama lá? Taxa de variação, né? E aí no nosso caso aqui é crescimento, né? Crescimento ou decrescimento. Aí esse K é uma constante, ele não diz quem é e tal. Aí esse modelo é bom ou é ruim? Aí ele vai lá, resolve essa equação diferencial, vê qual é a solução. Aí como é que ele faz? Ele pega a solução e compara. Olha, eu tenho o crescimento populacional de 100 anos atrás. Vê a curva, que representa esse crescimento, compara com a curva que você encontrou. Se tiver próxima, se tiver mais ou menos igual, aí você admite, ó, é bacana, é útil. Eu acho que não bateu exatamente, porque a minha suposição ela só contemplou uma observação, mas ficou parecido aqui, ó, o crescimento real com o crescimento que eu encontrei. E aí, a partir dessa solução, você pode estipular a quantidade de pessoas que terão daqui a 100 anos. E é assim que se faz algumas previsões. Economistas fazem isso, cientistas usam
uma equação, não gostei desse modelo não, aí você vai incluir mais observações e tenta reescrever a sua equação diferencial, tá bom? Da mesma forma, você tem, olha, o decaimento radioativo. Eu não sei se vocês sabem, né? Quase todas os átomos ele emitem radiação e essa radiação vai caindo com o tempo, vai diminuindo. Alguém estava interessado em formular como é que isso acontece. Olha só a equação que ele chegou e a equação do crescimento populacional. É exatamente a mesma. O professor ele só fez copiado. Sim, copiou. Serve para alguma coisa? Ele vai pegar a solução e vai comparar com o decaimento de algum átomo que ele conheça. Se bateu, usa. Está valendo. A lei de resfriamento de Newton, né? Você tem um objeto, você esquentou, ela vai esfriar, né? E aí Newton, o que que Newton fez? Newton, eu acho que Newton pegou essas duas, ó. Veja que é bem parecido. Só que Newton foi e disse, olha, eu acho que eu tenho que levar em conta também a temperatura do meio. Então você pegou uma pedra de gelo, botei aqui, ela vai esquentar, né? De acordo com a quantidade da temperatura que ela já tem, verdade. Só que a temperatura do ambiente vai influenciar também, não é assim? Então ele reformulou a equação dele e colocou ela nesses termos. Em vez de ser só o KT, então ele incluiu T menos TM, esse M aí é do meio, e aí ele reformulou. Ficou bom? Eu acho que sim, né? Porque ela está aqui para nós hoje, e isso foi feito há bastante tempo, né? Mas ele só usou a observação dele, a criatividade, e, né? Copiou também, né? Olhou métodos anteriores e reformulou, incluindo aí a outras observações dele, né? A disseminação de uma doença, né? Veja que é bem parecida a equação, só que aí você tem um Y aí, né? O X é a quantidade de pessoas infectadas, né? Nós estamos falando em Covid hoje, né? Tá bem atual essa equação aí, né? O crescimento de pessoas infectadas, é o X, é proporcional ao número de pessoas infectadas, tá aí o X novamente, e esse Y é as pessoas não infectadas. Alguém formulou o problema dessa forma, foi lá, viu, resolveu e viu o que acontece. Tá bom? Se bate com os dados que ele já conhece a respeito da propagação de uma doença, se conferiu, então vou usar esse modelo aqui. Tá bom? E aí tem vários, né? Reações químicas, como é que cresce a quantidade de uma determinada substância quando você reage ela com dois, esse alfa e beta é duas outras. Eu estou reagindo um produto alfa com um produto beta e estou vendo a quantidade de reações químicas que vão acontecendo com o passar do tempo, né? A mistura de sais, tem um tanque que está se esvaziando, né? A velocidade em que o volume vai secando, vai diminuindo, é proporcional à altura, a gravidade influi, esse H é a altura do tanque, né? Então, tá aí a formulação. Como o cara formulou isso? Observações, né? Um circuito em série, né? Esse L é impedância, o R é resistência, o C é capacitância, o Q aí é a carga. Então a carga ela vai ter um comportamento com o passar do tempo, né? Circulando dentro desse circuito. E esse é a voltagem que é inserida nesse circuito, né? Alguém formulou isso mediante observações, se eu não me engano, a lei de Kirchhoff, ela entra aí nesse meio. E aí tem uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Uma equação linear. E, né, os corpos em queda, voltamos a falar do Newton, tá? Ele chegou nessa formulazinha aí, que é o que dá origem a tudo o que vocês veem lá no segundo grau, no movimento dos corpos, tá bom? Então, esgotei? Nem tô nem perto disso, tá bom? Então coloquei aí problemas que seriam assim úteis para vocês, interessantes para vocês verem que o estudo de equações diferenciais eles é um estudo importante, tá bom? Os exemplos que estão aí são somente equações ordinárias, tá?
E espero que tenha deixado claro a utilidade, né? Mas existem ainda muitos outros, é uma infinidade, e tem problemas que não foram modelados. Você vai, usa a sua criatividade e tenta modelar. Bacana? Então, olha, a partir da próxima aula a gente vai pegar na massa de fato, vamos começar a ver as soluções. Hoje a gente ficou só estudando os personagens e seus nomes, né? Na próxima aula a gente vê métodos de solução de fato. Um abracinho, fiquem todos com Jesus.